Receita de torta de palmito. Ensinarei todos os segredos da massa ao recheio e rende bastante. Dá para fazer para vender ou então encantar a família e amigos com esse sabor delicioso. Olhem só a cremosidade desse recheio. Gostariam de aprender? Então bem-vindos ao canal. Eu sou a Nana, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o seu like. Bora então aprender essa gostosura. Começaremos pelo recheio colocando 2 colheres de sopa de óleo e meia colher de sopa de alho moído, picado, triturado, do jeito que vocês preferirem. Vamos dar uma douradinha nesse alho. E em seguida adicionar uma cebola grande picada ou 2 médias. Vamos então refogar esses temperos. E em seguida colocar de 2 a 3 tomates picadinhos, tomates bem maduros. Vamos então dar mais uma refogadinha. Colocarei 2 vidros de palmito, cada vidro drenado tem 300 gramas, então ao todo 600 gramas de palmito drenado. Eu estou utilizando palmito picado, mas vocês poderão comprar aqueles palmitos inteiros e picá-los. Então 300 gramas cada vidro de palmito, totalizando em 600 gramas de palmito drenado. 1 cubo de caldo de galinha, eu acho ele um pouco mais suave. Vocês também poderão utilizar o caldo de legumes, o de carne eu acho ele um pouco mais forte. Meia colher de sopa de realçador de sabor sem sal e sal a gosto. Vamos refogar bem esses ingredientes até esses tomates se desmancharem e envolverem todos os pedaços de palmito. Até chegar nesse ponto aqui, bem refogadinho. Em seguida, nós iremos adicionar as azeitonas, que são 25 gramas de azeitonas verdes picadas. Vamos adicionar, eu não gosto de colocar muita azeitona, porque elas roubam muito o sabor da comida. Então, 25 gramas é o suficiente. E agora meio litro de água e meio litro de leite integral. Vamos adicionar de uma vez aqui ao nosso recheio. E aguardar começar a ferver. Nós precisaremos agora de um fouet, porque nós iremos engrossar esse creme. O fouet não deixará gruminhos de farinha, então por isso que é muito importante. Caso vocês não tenham, utilizem o batedor mesmo da batedeira. Começou a ferver, vamos então começar a adicionar farinha de trigo aos poucos, com o fogo baixo. No total, eu tenho 150 gramas, mas talvez eu não utilize toda essa quantidade. Então vamos polvilhando aos poucos, mexendo com o fouet. No final eu mostrarei para vocês se eu irei utilizar ou não os 150 gramas de farinha de trigo, sempre adicionando aos poucos. Não se esqueçam que o creme, depois que ele esfriar, ele ficará mais consistente, então não deixem ele muito duro, porque caso contrário ficará seco, perderá a cremosidade. Assim que parar de espirrar aqui o nosso recheio, ele estará no ponto para desligarmos. É lógico, sem ficar muito mole e nem muito consistente. E sempre colocando farinha aos poucos. Pessoal, já chegou ao ponto. Olhem só como está cremoso e sobrou ainda esse tantinho dos 150 gramas. Por isso que eu falei, não coloquem de uma vez. Parou de espirrar. Agora nós iremos retirar dessa panela para aguardar esfriar o creme para podermos montar as tortas. Então vamos retirar da panela, raspando com um pão duro para não ter desperdício. Cobrir agora com um plástico culinário, aderindo bem ao creme. E assim que esfriar, vamos colocar na geladeira e montar as tortas. Começaremos fazendo aqui a massa, adicionando meio quilo de margarina 80% de lipídios, pode ser com ou sem sal, e 1 quilo de farinha de trigo juntamente com 2 ovos. Sal é a gosto, tomem cuidado caso vocês tenham colocado com margarina com sal. Primeiramente vamos mexer com as pontas dos dedos até formar um tipo de uma farofinha.
antes de começarmos a dar o ponto nessa massa. Vamos então transformar numa farofinha e começar a adicionar creme de leite. Nessa quantidade de massa vai entre 1,5 caixinha a 2 caixinhas, depende muito da qualidade da farinha que vocês estiverem usando. Para não perderem o ponto dessa massa, sempre adicionando aos poucos. Então, cada caixinha de creme de leite tem 200 gramas. Vocês irão adicionar aproximadamente 1,5 caixinha até desgrudar das mãos, assim como estou mostrando aqui para vocês. Massa no ponto, vamos abri-la agora. É só colocar um plástico sobre a bancada, um pedaço da massa. Vamos dar uma apertadinha, cobrir agora com outro plástico, pegar um rolo e abrirmos para cobrir o fundo e a lateral da assadeira. Eu escolhi uma assadeira que ela tem 22 centímetros de diâmetro. Mas caso vocês abram e ela não chegue a cobrir o fundo e a lateral da assadeira de uma vez, vocês poderão ir colando um pedaço no outro. Ó, estou medindo a minha assadeira, como eu falei para vocês, ela é de fundo falso, 22 centímetros de diâmetro. Só medir mais ou menos para ver se vocês precisam abrir um pouco mais de massa, retirar o plástico, colocar sobre a assadeira. Não precisa untar a assadeira porque a massa já tem bastante margarina. É só ir apertando para não deixar ar nas laterais. Vamos apertando, retirar o plástico, cortar o excesso de massa. Caso fique algum buraco, essa massa vocês poderão apertar e colocar no buraco. Não deixem ela muito fina, porque ela irá quebrar facilmente, e nem muito grossa. Então é só apertar. Aqui eu forrei 2 assadeiras do mesmo tamanho. Colocarei uma quantidade de recheio. Caso vocês queiram aqui espalhar um requeijão cremoso, como eu fiz aqui, eu passei um pouquinho de requeijão. E agora vamos cobrir essa massa fazendo o mesmo processo, colocando um plástico, a massa e outro plástico por cima. Abrindo com um rolo, mais ou menos no diâmetro da assadeira. Olha, está com um plástico ainda a massa. Vamos cortar mais ou menos no diâmetro, deixando um pouquinho de excesso para darmos o acabamento. Retirar o plástico, tirando o excesso. E com a ajuda do plástico, vamos colocar sobre o recheio. Apertando, aderindo bem. Agora é só retirar o plástico e novamente cortar com o cortador o excesso de massa, apertando a lateral. E assim que retirar esse excesso, não esqueçam de dar uma apertadinha para aderir a massa da lateral com a massa que nós acabamos de cobrir a torta. Como vocês podem ver aqui na borda, eu apertei bem, olhem só a marca dos meus dedos, que é justamente na hora de borbulhar no forno, o recheio não sair. Então apertem bem essa borda da torta. Pessoal, a receita tanto da massa quanto do recheio que eu passei para vocês, daria para mais uma torta. Então caso vocês queiram fazer 3 nesse tamanho ou 2 maiores, decorando a gosto, colando com a clara, qualquer decoração que vocês queiram, e pincelando gema diluída num pouquinho de água, para dourar e forno 200 graus até ficar nessa cor maravilhosa. E olhem só a facilidade para desenformar, é só colocar em um recipiente menor no meio, retirar o aro e colocar na forma que vocês irão servir. Olhem como ela sai facinho. Pessoal, receita imperdível. Olhem só a cremosidade que eu irei mostrar novamente para vocês desse recheio. Torta profissional que vocês poderão vender e ganhar um din-din. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem o seu like, que nós sempre traremos receitas bem gostosas e descomplicadas para vocês. Muito obrigada pela presença e até a próxima, pessoal. Feliz Ano Novo!